Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo da série Agatha All Along. Agatha quer continuar o caminho. O jovem e Alice enterram Hart. Jane fala que precisam de uma bruxa verde. Ela e Agatha discutem sobre a letra da balada. Lilia pergunta para Alice qual que é o certo, já que sua mãe gravou a versão popular. Alice pergunta com quantas bruxas Agatha saiu do caminho da última vez. Ela levanta um dedo. Elas começam a discutir de quem é a culpa da Hart ter morrido. O jovem intervém e fala que todos são culpados, já que eles deveriam cuidar um do outro. O jovem deseja voltar. Alice diz que não é possível, e também não deveriam avançar sem uma substituta para a Bruxa Verde. Agatha sugere conjurar uma Bruxa Verde reserva. Elas conjuram um feitiço usando o livro do jovem, e de onde enterraram Hart, um corpo se levanta. Ele se contorce, até se levantar totalmente e seu rosto ser revelado. Rio. Agatha tenta atacá-la, mas as outras a seguram. Ela desiste e segue o caminho sozinha. O jovem vai atrás dela. Alice pergunta a Rio se ela é uma bruxa verde. Ela responde, não uma bruxa verde, mas a bruxa verde. Depois elas voltam a andar pelo caminho. O jovem tenta conversar com Agatha sobre a aparição de Dario, mas ela se recusa a responder qualquer pergunta. Jane, Alice e Lilia discutem se confiam ou não na Rio. Mais à frente, o caminho leva em direção a uma casa. Alice se recusa a seguir o caminho e dá meia volta. Agatha fala com ela, mas o caminho coloca a casa novamente em frente a elas. A porta tinha várias luas. No centro e bem grande havia uma lua crescente, a fase do fogo. Eles entram. Suas roupas mudam novamente. Alice manda não beber nada, não comer nada e não tocar em nada. Rio pergunta o que acontece agora. Lilia responde que haverá um teste e Jane fala para não trapacear dessa vez. O jovem diz que se lembra da carta com a charada e diz que talvez tenha algo parecido nesse lugar também. Todas começam a procurar pela sala. Agatha e Rio ficam próximas uma da outra e Agatha diz não e sai de perto dela. Lilia fica vendo umas tapeçarias onde bruxas estavam sendo queimadas. Ela solta uma lágrima. Jane analisa as máscaras e encara uma em particular. Alice está olhando os quadros de notícias emolduradas. Uma delas estava sua mãe. Lilia chega ao seu lado e diz que a mãe dela queria abrir o caminho com os shows dela. Alice responde que os fãs eram seu coven. Lilia subitamente começa a falar, perguntando se ela é delicada ou maluca. Alice responde um pouco dos dois. Lilia olha para Alice e a chama. Depois fala não. Alice a questiona, mas Lilia não sabe do que ela está falando. Agatha vai até a sala de gravação e Rio a acompanha. Rio diz que se sente impaciente e está com vontade de causar algum dano. Agatha diz que ela chegou muito cedo. Rio responde dizendo que não dependia dela, que magia, por natureza, faz o caminho de menor resistência, levando o candidato mais próximo mais apropriado para baixo, ou para cima. Rio questiona por que Agatha trouxe o garoto. Ela responde que são mais mãos. Agatha se levanta e se aproxima de Rio, pedindo uma trégua. Rio pergunta se seriam como nos velhos tempos. Agatha diz que precisa delas para levá-la até o final, e pergunta o que acontecerá depois. Ela liga o microfone. Rio responde que Agatha irá atrair as bruxas, conseguirá seus poderes e ela terá os corpos. Agatha finge que não é mais a mesma bruxa de antes e desliga o microfone. Um som desafinado e alto soa, uma música muito alta e desafinada começa a tocar. Jane pergunta ao jovem o que era isso e ele se desculpa, dizendo que achava que era uma pista, e mostra a capa do vinil. Estava escrito Me Toque. Agatha nota que a música está tocando ao contrário. Agatha quebra o tocador e Lilia diz que elas estão amaldiçoadas. Um metrônomo começa a balançar e Rio dizendo que acha que a provação começou. Alice pergunta se alguém está se sentindo mais leve. Lilia começa a queimar. Alice pega a faca de Rio e faz um círculo em volta da Lilia, a protegendo da maldição. O jovem tenta pensar em forma de desfazer a maldição. Agatha diz que uma vez que a vingança é liberada, não dá para retroceder. Lilia responde que para acabar com a maldição, eles têm que enfrentá-la, e ela olha para Alice. Jane começa a pegar fogo, e Alice faz um círculo de proteção onde ela está. O jovem nota uma marca no ombro de Jane. Lilia se pergunta se ela também tem e mostra seu ombro. Havia uma marca nela. O som de algo voando entre eles é ouvido. Rio diz que é a maldição. Alice junta os pedaços de vinil para descobrir qual era a música, a balada do caminho das bruxas, e finalmente junta as peças. Agatha segura Alice e a acusa, dizendo que foi ela quem trouxe a maldição. Alice desabafa, dizendo que não acreditava que era real, que era culpa dela, que não conseguia manter o emprego. Tudo que tocava dava errado, que não podia salvá-la. Ela mostra a marca em seu ombro e diz que se convenceu que era a marca de nascença, mesmo sua mãe tendo a mesma. Jane pergunta se é uma maldição geracional. Lilia chama de coitada, e Jane briga dizendo que eles são os coitados, pois agora eles estão amaldiçoados também. A maldição acerta o jovem fazendo-o voar, quebrando o vidro e fazendo-o cair dentro da sala de gravação. As bruxas correm para ver se ele está bem. Agatha estava preocupada.
O jovem pergunta se agora ele faz parte do Coven, com as bênçãos e fardos. Lilia diz que esse Coven não tem muitas bênçãos. Eles voltam para outra sala, e Rio questiona a Agatha sobre qual é o plano. A Agatha diz que eles têm que tocar a balada de Lorna. Alice diz que a balada abre o caminho, e elas já estão nele. O jovem aponta que a versão de Lorna é diferente. Agatha pergunta o que Lorna queria do caminho. Rio responde que ela queria salvar sua filha. Agatha diz que Alice deveria ter morrido há muito tempo, mas alguém, em algum lugar, está tocando a música, pois a balada de Lorna é um feitiço de proteção, para protegê-la. Elas então se dividem para os seus instrumentos e começam a tocar a balada. A Agatha começa a queimar, mas manda não parar. Enquanto elas tocam a música, um ser com asas aparece. Alice conclui que consegue enfrentar a maldição e volta a tocar. A maldição voa até seus ombros e começa a queimar, até sumir. O metrônomo para e o piano se abre, mostrando um caminho. O jovem desmaia. Elas colocam o corpo do jovem em cima de um tronco e olham sua ferida. Um grande pedaço de vidro havia sido encravado na lateral do seu abdômen. A Agatha olha para Rio e fala não, mas pergunta para Jane o que eles precisam. Jane diz, água e luz da lua. Alice pega um pouco de água e um pedaço de madeira. Jane pega essa água e começa a fazer um encantamento debaixo da luz do luar. E depois joga essa água na ferida do garoto, que se fecha completamente. Elas colocam o garoto para descansar em um lugar mais confortável. Agatha fica sentada próxima a ele. Jane revela que ela é a 11ª geração de curandeira e parteira. Alice pergunta como ela foi bloqueada. Jane fala que foi convidada para a novíssima associação de obstetricia da Grande Boston, mas era uma armadilha. E ela não sabe como ele conseguiu bloquear sua magia. Alice fala que depois da morte de sua mãe, ela parou de acreditar em tudo que ela tinha lhe ensinado. Ela estava com raiva. Parte dela queria que o caminho não fosse real, para continuar com raiva. Lilia diz que agora ela sabe que era para protegê-la, e isso a deixa triste. Ela conclui que tristeza é melhor que raiva. Lilia pergunta qual é a pior parte de ser uma bruxa. O garoto acorda e Agatha se sente aliviada. Ele pergunta se ela havia colocado o sigilo nele. Agatha responde que não, mas que não lembraria se estivesse colocado, já que ele funciona tão bem na bruxa que o conjurou. O garoto pergunta se dá para ser retirado. Ela diz que não, só destruídos, e eles só são destruídos quando não são mais necessários. Ela conclui dizendo que não precisa saber o nome de uma pessoa para saber quem ela é. O jovem então pergunta o que realmente aconteceu com o filho dela. Agatha manda o garoto se curar rápido, já que eles não vão ficar ali por muito mais tempo, e vai embora. Lilia diz que elas meio que se odiavam no início, mas agora ela para de falar, deixando as outras curiosas. Agatha se aproxima das bruxas. Alice pergunta do garoto, e Agatha diz que ele está falador, e se senta ao lado da Rio. Jane pede para Agatha mostrar suas cicatrizes de batalha. Ela mostra uma em seu cotovelo, dizendo agulha de crochê, e pergunta se elas já ouviram falar sobre as Filhas da Liberdade. As bruxas dizem que não. Agatha responde, exato. Elas riem. Rio diz que tem uma cicatriz. Agatha nega e Jane pede para continuar. Rio diz que há muito tempo atrás ela amou uma pessoa, mas teve que fazer uma coisa que ela não queria fazer, mesmo sendo seu trabalho, e ela a machucou. Ela é sua cicatriz. Agatha se levanta e vai esticar suas pernas. Rio a segue. Lilia pega o braço de Rio e diz que ela não se esqueceu do que ela disse na cabine de som. Rio alcança Agatha. Elas se abraçam. Agatha segura a cabeça de Rio de forma carinhosa e se aproxima para beijá-lo. Mas Rio diz que o garoto não é dela. Agatha se afasta. E esse foi o episódio 4.